Afinal, o que é regulação emocional? No vídeo de hoje você vai descobrir. Eu costumo explicar para os meus pacientes que emoção funciona como um travesseiro NASA. Sabe aquele travesseiro que deforma quando a gente aperta e depois aos poucos vai voltando ao formato original? A emoção, ela funciona de um jeito parecido. A emoção é um estado complexo do nosso corpo. Ela é resultado da interação do nosso organismo com o ambiente, que pode ser interno e externo. O ambiente externo é aquele fora de nós, ou seja, a fala de uma pessoa. Então alguém pode falar algo e isso despertar em mim uma emoção intensa. Então foi a interação do meu organismo com o ambiente externo. Eu posso lembrar de algo, vir uma memória, uma lembrança, e isso despertar em mim o estado emocional. Então, esse é meu ambiente interno. Interno dentro de mim, externo fora de mim. Quando aparece um estímulo que exige uma resposta, o corpo precisa se reorganizar. Essa deformação ela é necessária para que a gente consiga reagir ao que está acontecendo. Assim como o travesseiro deforma para sustentar a cabeça e depois ele volta aos poucos ao formato original, quando a gente sente uma emoção, o corpo também precisa mudar alguma coisa para lidar com o estímulo. E depois conseguir voltar ao estado de equilíbrio. A emoção, ela sempre pede uma resposta. A gente se reorganiza, faz algo para lidar com o que aconteceu e quando isso acontece de forma saudável, o corpo consegue voltar. O problema não é a emoção deformar o corpo. O problema é quando o corpo não consegue voltar ou quando volta de um jeito que piora as coisas. E isso acontece muito na vida das pessoas, justamente pela dificuldade na regulação emocional. Quando a forma de voltar mantém o problema ativo, a emoção ela deixa de cumprir a sua função adaptativa. Ou seja, a emoção passa, mas o jeito de lidar com ela cria outro problema. E é aqui que entra a regulação emocional. Regulação emocional não é controlar a emoção, isso é muito importante. É aprender a regular aquilo que controla as emoções. Para entender isso de verdade, a gente precisa entender uma coisa antes. Toda emoção acontece dentro de uma contingência. Ok, mas o que é contingência? Contingência é a relação entre o que acontece, o que isso provoca em nós e o que fazemos depois. Existe um estímulo. Esse estímulo, como já mencionei antes, pode ser externo, uma conversa, uma mensagem, uma situação, ou interno, um pensamento, uma lembrança, uma sensação no corpo. E esse estímulo, ele gera uma resposta no corpo. Essa resposta, esse comportamento, envolve uma emoção, uma ativação fisiológica e também pensamentos. Depois que a gente sente isso, a gente faz alguma coisa. A gente pode evitar, atacar, se fechar, ruminar, conversar, respirar profundamente, gritar, resolver um problema. E o que a gente faz vai gerar consequências. Algumas até aliviam no curto prazo, mas mantêm o problema ativo no longo prazo. Por isso, regulação emocional não acontece só na emoção, ela pode acontecer em pontos diferentes dessa contingência. O que acontece, o que eu faço e qual a consequência disso. Eu vou trazer 4 formas de regular a emoção. Primeira, evitando pessoas, situações ou gatilhos que sabemos que disparam emoções intensas. Segundo, mudando a forma como a gente interpreta o estímulo. Terceiro, mudando onde a gente coloca a atenção. E por último, mudando o que a gente faz depois que a emoção aparece. E agora eu vou trazer um exemplo de cada uma dessas formas de regular a emoção. Primeiro exemplo, evitando o estímulo. Você percebe que sempre sai emocionalmente desorganizado em determinada conversa com certa pessoa. Quando você escolhe evitar esse gatilho, adiar a conversa ou simplesmente não ter tanto contato com essa pessoa, você está regulando a emoção antes mesmo dela explodir. Segundo exemplo, mudando a interpretação. Você manda uma mensagem importante e a pessoa não responde. O pensamento automático pode ser: ele está me ignorando. Mas você para, se afasta um pouco da situação e pensa: olha, eu não tenho informação suficiente para concluir que ele está me ignorando. Então a situação ali é a mesma, mas o corpo reage de um jeito diferente porque você mudou a sua interpretação. Terceiro exemplo, mudando o foco da atenção. Então, por exemplo, você chega em casa depois de um dia difícil e começa a ruminar tudo que deu errado no seu dia.
Mesmo sem o problema estar acontecendo naquele momento, o corpo continua ativado porque você está ruminando a situação. Quando você muda o foco da atenção, você tenta se distrair, começa a prestar atenção no seu corpo, na respiração, num banho quente, a intensidade da emoção ela começa a diminuir. Isso pode acontecer também quando você arruma outras formas de entretenimento. Quarto exemplo, mudar o comportamento depois que você já sentiu a emoção. Por exemplo, você sente raiva depois de ouvir um comentário. Se você ataca, se fecha ou rumina, a emoção tende a aumentar e durar mais tempo. Agora, se você faz uma pausa, regula o corpo e escolhe como responder a isso de acordo com os seus objetivos, e isso é muito importante, a emoção começa a se organizar. E isso te impede de agir piorando as coisas, que é o que a gente não quer. Percebe uma coisa importante aqui? Em nenhum desses exemplos eu controlei diretamente a emoção. O que eu regulei foram os processos que alimentam a emoção. E isso é regulação emocional. Emoções não são o problema, elas são respostas adaptativas do corpo. Regulação emocional é aprender a passar pela emoção sem criar outro problema no caminho. E isso é habilidade. Dá para aprender, dá para treinar. E se você quer aprender a regular suas emoções, se você quer treinar isso no dia a dia, fica aqui comigo e acompanhe o canal. Eu vou trazer muitos conteúdos para te ajudar a desenvolver essas habilidades. A maioria dessas informações do vídeo foram retiradas deste livro, Emoção em Terapia. Curte, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.